Bom dia, Vera. Bom dia a todos. Como a gente viu na reportagem do Santiago, muito trabalho na sessão do Congresso de ontem. Não teve nem votação aqui na Câmara por conta do estendido trabalho dentro da sessão do Congresso entre deputados e senadores. Muitos projetos de lei aprovados com créditos extraordinários. Vamos fazer um balanço sobre isso e previsão das próximas votações. Nós estamos aqui com o deputado Gustavo Fruit, que é vice-líder do PDT, ele que é do PDT do Paraná, e também com o deputado general Peternelli, do PSL de São Paulo. Vamos começar com o deputado general Peternelli. Estava falando aí um pouquinho sobre as votações no Congresso. Deputado, o senhor está satisfeito dessas votações, né? Bom dia. Eu acho que o saldo dessa semana no Congresso foi muito positivo. Foram vários projetos de lei importantes que foram votados. Foi citado o projeto de lei dos militares, que é muito bom esclarecer, que é um projeto de reestruturação. Qual era o objetivo, Mariana, dessa reestruturação? As Forças Armadas perdiam muitos militares ao longo da carreira por salários mais atrativos. O objetivo não foi o salário em si. Aqui mesmo na Câmara, nós temos o próprio líder, né, do governo, o Vitor Hugo, que era um militar e fez concurso aqui para a Câmara. Nós temos o próprio ministro Tarcísio, que fez concurso aqui para a Câmara. Então, para a própria parte de segurança aqui do Congresso, temos vários. Esse dispositivo, esse projeto de lei, ele reestruturou. Conforme a pessoa vai executando um curso ao longo da carreira, ele vai tendo gratificações. É importante, Mariana, que salientar que essas gratificações, elas são as mesmas para as praças, para os sargentos e para os oficiais. Então, nós temos ali, como se nós pudéssemos mal comparar, de que quando eles fazem o curso básico, ele recebe uma gratificação, no caso de 12%. Quando ele vai executar um nível acima, essa gratificação vai subindo. Eu gosto de comparar para algumas pessoas que não conhecem a especificidade desses cursos, que é como se fizesse o primário, dá um valor. Aí fez o ensino médio, tem uma gratificação. Faz a universidade, tem uma gratificação. Faz um pós-graduação, tem uma gratificação. Faz um doutorado, tem uma gratificação. Então, muitas pessoas estão comparando a gratificação do doutorado, que quem faz não são os generais, são os coronéis e os subtenentes, cada um no seu nível, né? Então, comparando com a gratificação de quem realizou o primário. Não há comparação aí, não houve nenhum interesse de beneficiar os oficiais em detrimento dos sargentos. Pelo contrário, eles vão, conforme vão subindo na carreira, os cursos sendo realizados, eles vão tendo essa gratificação. Isso estimula a todos os militares a poder ter o interesse de executar esses cursos. Então, esse foi o foco trabalhado e muitas vezes, quando se fala também na gratificação de disponibilidade, ela é diferente, ela levou em consideração exatamente o tempo de serviço. E ela é a mesma, Mariana, tanto para os oficiais quanto para os sargentos. Então, conforme vai se passando o tempo em que a pessoa permanece no Exército, vai tendo uma pequena gratificação, quase que vai substituir a gratificação por tempo de serviço. Então, eu vejo que o texto aprovado foi muito importante, o trabalho do presidente, o deputado Priante, foi essencial, o relator, o deputado Vinícius, fez um trabalho espetacular, buscou muito consenso, tinha vários pontos que precisavam ajustar, em especial com relação às polícias militares. Ele procurou dar voz a todas essas reivindicações e fomos julgados a parte principal. Agora temos os destaques, eles vão ser analisados e, com certeza, dentro desse nosso aspecto democrático, vai se chegar a um bom termo. É importante salientar que a principal preocupação de todo comandante tem que ser a tropa. Então, a premissa básica, ao contrário do que se comenta, é que o aumento ele é o mesmo, tanto nos diversos níveis, tanto para oficiais quanto para os sargentos. Logicamente, proporcional aos cursos que eles vão realizando. Então, foi muito positivo. Vamos, na próxima semana, analisar os destaques para que esse projeto possa prosseguir para o Senado.
Deputado Gustavo Frutti, o senhor não é, o deputado general Peternelli, ele é da comissão, estava comentando bastante sobre isso, o senhor não é da comissão e esse assunto não vem para o plenário, como a gente viu na reportagem, um acordo para ir direto para o Senado, já que ele é uma tramitação conclusiva. Como é que o senhor avalia o que foi discutido ali, o que deve sair da Câmara? Bom dia. Bom dia, Mariana. Bom dia, general Peternelli. O tema vai gerar sempre, eu acho que 3 questões que surgiram aí. Primeiro, a questão de ir direto para o Senado, não vem para o plenário da Câmara. Foi um acordo, é um tema sempre sensível e politicamente complicado de compor consenso. A segunda questão é a inclusão de bombeiros e policiais militares, entendendo que também tem especificidades, a exemplo das Forças Armadas, e verificar como é que vão ser dados os destaques para a inclusão ou não de outras carreiras. E terceiro ponto, que vai gerar uma batalha de comunicação e uma batalha econômica, com relação à carreira e as diferenças de índices em relação às carreiras, e o general Peternelli explica, vamos dizer, apresenta uma lógica com relação a aumento de salários dentro das carreiras, mas isto gera uma discussão e gera, a princípio, um tratamento diferenciado. Sempre lembrando que sistemas são sensíveis num cenário de crise. Nós entendemos que há especificidades das carreiras das Forças Armadas e dos militares. Porém, há outras carreiras de Estado que também têm situações muito específicas. E toda vez que se dá um tipo de tratamento, por mais legítimo que seja, isto gera uma outra frente de questionamento e, de alguma maneira, isso faz entender por que essa matéria provavelmente não virá para o plenário da Câmara e vai direto para o plenário do Senado. De qualquer maneira, aguardar a conclusão dos trabalhos com os destaques que serão votados a partir de semana que vem, e há toda uma atenção da Câmara, e nós vimos com relação à agenda dessa semana, para evitar que a agenda do plenário, de alguma maneira, atrase mais ainda a agenda da comissão especial. Bom, falar um pouquinho sobre a sessão do Congresso de ontem, muitos créditos aprovados, dinheiro da sessão onerosa. Deputado Peternelli, você acha que foi favorável a sessão do Congresso de ontem? Foi uma sessão do Congresso muito produtiva. Primeiro porque aumentou o prazo para que esse tipo de projeto pudesse dar entrada ainda esse ano. Por que foi dilatado o prazo? Nós temos agora esse leilão da sessão onerosa que vai render muitos recursos. E a Casa já fez um acordo propiciando 15% para os municípios, 15% para os estados, recursos esses muito importantes para esses entes da federação, e isso só seria possível repassar esses recursos de imediato se esse prazo saísse de 15 de outubro para 14 de novembro. Então, vejo de uma maneira muito positiva o que ocorreu ontem na sessão do Congresso Nacional. Um acordo muito importante, né? Tivemos aí alguns PLNs, 3 PLNs que não foram votados, não porque não se colocasse a necessidade desses acordos, e sim para que forçasse a Petrobras a conceder aumentos de funcionários. Então, são temas aí que têm tratado por etapas, mas o importante é que o consenso permitiu um julgamento em bloco, né, da maioria desses PLNs, o que favoreceu com certeza o Brasil. Muito produtiva a sessão, parabéns ao Congresso Nacional, parabéns aos líderes que chegaram a esse consenso e parabéns àqueles que presidiram a sessão. Deputado Frutti, é uma sessão do Congresso realmente com muitas votações, ao contrário de semanas anteriores, muitos projetos aprovados. Sim, e diante de um grande acordo que interessa todo o Brasil de forma equilibrada e a todos os partidos. Se não houvesse esta ação e este interesse, dificilmente esses projetos seriam aprovados. Destacando 2. O primeiro, como já disse o general Peternelli, diz respeito à destinação de recursos do pré-sal. Era necessário incluir na lei orçamentária para destinar parte desses recursos para a Petrobras e garantir quase 26 bilhões de reais, se confirmarem os valores do leilão, metade para os estados, com os critérios já definidos na legislação, e a outra metade para os municípios, de acordo com o FPM. Isso envolve todos os parlamentares, porque todos os estados e todos os municípios, ou a grande maioria, todos vão receber algum valor. E o segundo ponto importante, e aqui eu destaco também a ação da liderança do PDT e de deputados do PDT, foi garantir que os recursos arrecadados com a Lava Jato tenham destinação, parte deles expressiva para a educação. Isso é uma vitória, é uma área que sempre precisa de recursos,
principalmente a educação fundamental, parte dos recursos para a ciência e tecnologia, e com isso houve a garantia do pagamento das bolsas do CAPES até o final do ano, algo próximo de 300 milhões de reais, e parte dos recursos para a área social, para o Ministério da Cidadania. Então, isso também decorre de acordo, porque envolve questões nacionais, independente de distribuição regional e atendendo também as lideranças partidárias aqui no Congresso. E, por fim, as questões que não foram votadas, é evidente que gera um embate. No fundo, a discussão se dá sobre a privatização ou não, do todo ou em parte, da Petrobras. E esse debate, é evidente que ele também se manifesta nos momentos em que há esse tipo de discussão. Falando um pouquinho sobre a semana que vem, a pauta ainda é muito em aberto no plenário, mas um assunto que deve estar presente na Câmara a semana que vem é essa questão da CPI do óleo. Já tem as 250 assinaturas para criar uma comissão parlamentar de inquérito aqui na Câmara para investigar o vazamento de óleo que atinge as praias do Nordeste. Deputado Peternelli, você acha que é espaço para papel da Câmara também fazer esse tipo de investigação? Eu vejo que todo o assunto que diz respeito à população, que tem um interesse, que chama atenção, ele é do interesse da Câmara dos Deputados. Muitas vezes eu que tenho sempre acompanhado esse tema, tanto das análises do material, não vejo, por enquanto, muito uma hipótese de onde isso pode contribuir. Nós sabemos que esse vazamento podem ter ocorrido de 4 maneiras. Em transferências desse petróleo entre navios, que muitas vezes um navio com bandeira transfere para um navio sem bandeira por motivos escusos. Pode também ocorrer um naufrágio, que não foi o caso, e ainda poderia ter um vazamento acidental ou intencional. Então, isso tudo é um interesse grande do governo, é um interesse da Petrobras, há um interesse de todas as autoridades de esclarecer. E o óleo já foi feita uma análise, e esse óleo ele já tem conclusão e é uma unanimidade que não é um óleo que é extraído do Brasil ou que seja refinado do Brasil. Muito importante também a participação de todos nessa solução, tanto por parte do governo, envolvendo vários órgãos, com mais de 5.000 homens, mas de salientar, o que eu acho fundamental nesse incidente foi a participação da população que voluntariamente foi lá para limpar as praias, sem que isso daí causasse um impacto maior, tanto ao meio ambiente quanto no turismo. Então vejo que uma maneira natural, vamos esperar que essa comissão possa chegar a novas conclusões, mas eu acredito que tem um empenho de todos, inclusive de universidades, com a finalidade de esclarecer. Vejo de maneira positiva, Mariana. Deputado Frutti, como é que o senhor vê essa CPI aqui na Câmara? Necessário, a CPI é um instrumento normal, constitucional do Congresso Nacional, apesar do desgaste da instalação de algumas comissões parlamentares de inquérito, mas há 2 questões importantes. Uma foi bem destacada pelo general Peternelli, é a investigação sobre as causas do vazamento. A Marinha está envolvida, a Polícia Federal, universidades estão envolvidos e esta frente tem que continuar e tem que esclarecer. Mas há uma questão tão ou mais importante, que merece uma crítica, uma reflexão e a necessidade de uma ação no Congresso Nacional. O governo, no início deste ano, cancelou uma série de investimentos e uma série de conselhos. E um dos conselhos que foi suspenso ou extinto é justamente para garantir ações de contingenciamento em cenários de crise. A resposta foi muito lenta, tanto que o fato surpreendente neste episódio é a ação dos voluntários, que de forma espontânea em diferentes regiões ajudam, às vezes até de forma muito limitada, com riscos até de manusear um material tóxico na limpeza das praias, porque afeta o meio ambiente, afeta o turismo, afeta a economia. Então, quando a gente fala em Estado, a gente também não pode achar que está tudo errado, que tudo tem desvio e que tudo é gasto desnecessário. Nós vimos agora, houve uma demora na resposta para uma ação de contingenciamento para diminuir os danos. A cada dia as imagens são mais deprimentes. Então é fundamental a investigação, a CPI pode colaborar, mas isso é muito técnico e os órgãos de Estado já estão cuidando disso, mas como melhorar essas estruturas, porque recentemente no Brasil nós estamos vendo uma sucessão de tragédias, como vimos agora lá em Brumadinho, e essa agora do vazamento de óleo, sem que haja uma resposta imediata à altura por falta de um contingenciamento, de uma ação efetiva por parte do Estado.
Deputado Gustavo Frutti, deputado General Peternelli, obrigado pela entrevista. Vamos voltar com a Vera.